Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 16 de julho. Este é o Jornal Últimas Notícias. Aqui de Bento Gonçalves para o Brasil e o mundo. Apresentação Ednei Paini, falando da capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse é o Jornal Últimas Notícias. E a gente sempre pega pesado com política, né? E hoje não vai ser diferente. Vamos difundir democracia e liberdade. Você sabe o verdadeiro significado destas duas palavras? Sim. Elas significam que todo cidadão tem direito de pensar diferente, de ser livre por isso, e de torcer para o time de futebol, ou ter o seu partido político, ou o candidato preferido. Isso é de cada pessoa. Ninguém pode impor que você torça para um time de futebol ou que você vote naquele certo político. Bom, nenhum brasileiro ele deve ser impedido de expressar as suas ideias, ou onde ele se encaixa melhor. Mas temos novamente que expressar que pau que bate em Chico também bate em Francisco, pois nós somos impostos de uma democracia falha e que só funciona se você tem um lado político, tá? E agora eu quero falar com você, não com você, eleitor. Eu quero falar com você, político. Se você entrou para a vida pública, meu amigo, a sua vida é pública. E a gente vai dizer aqui, vai falar as coisas que você fala, que você faz, bem ou ruim, mas a gente vai dizer aqui para você, tá? Você é público. Depois que você entrou para a vida pública, nada na sua vida é privado. Bom, pegou a minha indignação? Então tá. Agora vamos falar sobre política exterior. Política exterior que atinge diretamente o Brasil. Após os Estados Unidos anunciarem essas novas taxas de 25% impostas aos produtos brasileiros, e eles serão aplicados a partir do dia 22 de julho. Estamos dia 16, é daqui a alguns dias, tá? A lista dos produtos que serão isentos dessa taxa de 25% é grande. E a lista que será afetada ainda não foi divulgada. O governo norte-americano argumenta que algumas práticas que são aplicadas aqui no Brasil restringe o comércio com os Estados Unidos. Com a confirmação do tarifaço nas redes sociais, o presidente Lula disse que é um fato lastimável entre a relação dos dois países. Ele falou da possibilidade de retaliar os Estados Unidos e disse que ainda irá acionar os instrumentos na lei de reciprocidade. Sabemos aí que o Lula não mandou ninguém aí aos Estados Unidos para conversar com Trump em tempo hábil. Fez a mesma coisa quando aconteceu o tarifaço anterior. Ele esperou explodir e depois ele foi atrás e ainda falou mal do presidente norte-americano. Então fica bem difícil, né? Eu sei que ele mandou uns olheiros, aí você vai me dizer, mandou uns olheiros, Ele mandou uns olheiros para a reunião nesse escritório de Relações Exteriores para ver se Flávio Bolsonaro iria falar alguma coisa.
Bah, outro papelão do nosso presidente brasileiro, né? E vamos falar bem e mal de todos os políticos, desde que eles estejam na linha, eles vão estar na linha com nós. Pô, eles são funcionários do povo, todos, desde o presidente, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, todos são nossos funcionários. Tá, vamos respirar aí, vamos passar para o bloco esportivo aí para dar aquela amenizada. É, pessoal, uma semifinal onde nos remete ao futebol gaúcho. É, pois a Inglaterra não deveria ter feito gol, né? Eu tô dizendo que ela não deveria ter feito gol. Pelo menos naquela hora. Podia ter feito um pouquinho depois, né? Pois se fizesse um pouco depois, ia ser outro jogo. A Inglaterra, depois do gol, se retrancou. Fez como os times aqui do Sul, achando que a partida estava ganha. Várias vezes Grêmio e Inter também fazem isso. Fazem o gol, acham que a partida tá ganha e ficam se retrancando. Em vez de jogar, de manter a bola lá pra frente. Mas no futebol não é assim que funciona. Sim, deveria ter feito um gol um pouco mais tarde, pois depois a Argentina teve outra postura, né? Se sentiu ameaçada e teve outra postura e foi isso que fez os hermanos ganharem a partida. Vai saber as estratégias desses treinadores, né? Bem difícil, é bem complicado de explicar. Mas vamos dizer que a estratégia da Argentina valeu, hein? A Inglaterra botou um zagueiro pra cabecear, cara, com o Harry Kane no time dele. Cara, que é isso? Bota a bola lá na cabeça do Harry. Depois que a Inglaterra fez o gol, aí eles se perderam em campo. E a Argentina só precisou de 10 minutos para virar o jogo. A Argentina é perigosíssima. Já tinha feito isso no Cabo Verde contra o Egito e a Inglaterra não se tocou disso. A Argentina sempre reagiu quando o adversário impôs alguma dificuldade a ela. Embora que tenhamos essa rivalidade com os hermanos argentinos, nós temos que reconhecer que essas são as duas melhores seleções do mundo. E sem contar que Messi, na atualidade, é o maior gênio da bola. Mesmo em um dia ruim, que todos temos dias ruins, né? Ele faz jogadas sensacionais. Se a Argentina ganhar, vai se juntar ao Brasil e à Itália. No quê? Eles vão conseguir ganhar 2 Copas seguidas. E só o Brasil e a Itália fizeram isso até hoje. O Brasil, Itália e agora se a Argentina se puxar também, entra no hall desses países que ganharam 2 vezes a Copa seguida. Bom, deixa os caras pra lá, porque hoje volta, né, o Campeonato Brasileiro. Hoje tem o jogo do Vasco e o Grêmio vai ficar de olho, porque se o Vasco ganhar, o Grêmio vai para a zona de rebaixamento. Olha só que chinelagem, a gente começou a ver esses jogos com essas pessoas geniais na TV e agora volta ao nosso sistema. Estamos indo para a zona de rebaixamento com o Grêmio. Hoje o Vasco tem 20 ou 19, acho que 20 pontos e o Grêmio tem 21. E daí se o Vasco ganhar, passa para 23. Bah. Amanhã, então, às 20 horas, confronto contra o Mirassol lá em Sampa, onde quase todos os times que duelaram lá tiveram bastante dificuldade.
O Grêmio de amanhã terá algumas modificações pontuais, né? Vieri foi vendido ao futebol italiano. Provavelmente quem herdará a vaga vai ser o Kahneman. 3. O técnico português ensaiou para essa... e provavelmente vai usar Kahneman. A dúvida cruel é sobre Gabriel Meck, pois ele tem uma negociação avançada para deixar o tricolor. Então, provavelmente ele não entrará em campo amanhã. O Grêmio já encerrou as tratativas e está tudo certo, dentro do esperado. Mas agora falta ouvir o maior influenciado aí, o atleta, né? Pois ele sabe que lá na Rússia a guerra tá pegando. E no ano passado já havia recusado uma proposta do mesmo time por causa aí desse conflito. Quem sabe, né, o que vai dar. E da parte colorada, que também está de olho no mercado, um dos nomes que chamou a atenção do Internacional é Alex Arce, centroavante paraguaio que joga no Independiente da Argentina. É o artilheiro da Libertadores da América. Um negócio ainda bem pendente, mas uma situação financeira que o Colorado está não é muito boa. O Independiente pede em torno de 3 milhões de dólares. Eu acho que tá 5, né? 3 vezes 5, 15. Bom, dinheiro que o Internacional não tem. E Arce esteve na Copa do Mundo, participou de 2 oportunidades aí com a seleção paraguaia. Ele que é um dos nomes que o Colorado observa de pertito. Esse é o bloco esportivo que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem ao ladinho do Shopping La América você acha Natal Fitness. Acessórios esportivos, olha, vou contar pra vocês, o lugar é ali. Deixa eu falar uma coisa preocupante pra vocês aqui da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves, principalmente. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado atualiza o prognóstico e detecta 2 vendavais que se intensificarão na noite de hoje. E ainda prevê que nos próximos dias uma condição hidrográfica de pequena alteração, mas alterada. Nos níveis do Rio das Antas, a tendência geral é de estabilidade, né? Mas tem que sempre ficar com o pé atrás. Quando tem essas fortes chuvas, em função das chuvas previstas para o oeste e sul, divisa também do Uruguai com volumes moderados a elevados durante o período, o aviso é indicado as condições de atenção alerta. Nesse cenário, atenta-se para o risco de cheias em arroios, pequenos riachos, além do alagamento de várias áreas urbanas, conforme a intensidade da chuva. Os principais prognósticos podem apresentar grau amarelo, que é um perigo potencial. E a gente não deve mais descartar esses alertas, porque a gente já sabe o que aconteceu aqui, né? Então, todo cuidado é pouco em relação às ações da natureza que atingiram aí a serra entre 23 e 25, meu Deus, né?
Então a gente tem que ter o maior cuidado. Fique alerta, porque hoje à noite a previsão é de chuva, raios, vendaval, muita coisa louca. Bom, deixa eu entrar num assunto aqui, a fiscalização do transporte escolar. A polícia abordou, o DMT abordou 17 veículos de Bento Gonçalves que não registraram nenhuma irregularidade. A operação aconteceu dia 7 e 14 de julho. A ação, que vistoriou várias vans e micro-ônibus responsáveis pelo transporte dos alunos em 6 escolas municipais, não constatou nenhuma irregularidade ou infração. As equipes realizaram as abordagens nas proximidades das instituições de ensino, próximo às escolas, conforme o cronograma definido, verificando itens de segurança dos veículos, documentação dos condutores, as autorizações necessárias para a prestação de serviços. Muita coisa foi verificada. Segundo o coordenador do DMT, o Vanderlei Schenato, a fiscalização continua e tem contribuído para a redução de infrações e para o aumento da segurança dos estudantes que utilizam o transporte escolar. O Departamento de Trânsito reforça que veículos sem autorização ou em situação irregular podem colocar em risco a integridade dos alunos. Pais e responsáveis devem conferir se o veículo possui autorização atualizada para o transporte escolar, né? E se o condutor está habilitado com a categoria certa, porque me representa que quando você transporta crianças, transporte escolar, não é a carteira B, hein? E deve ter um curso e deve ter alguma exigência, o teste toxicológico, deve ter alguma coisa assim, tá? Então, denúncia sobre irregularidades. Olha, eu vi que aquele carro tá caindo os pedaços, tá caindo um banco para baixo. Ou aquele carro não tem, sei lá, alguma peça indispensável para o motor. Aí você tem que denunciar, tá? Denúncias sobre irregularidades no trânsito ou no transporte escolar podem ser feitas pelo 118. E ainda falando de mobilidade, condutores que trafegam pela 431 deverão ficar atentos às alterações no trânsito em razão do início das obras de recuperação, que ocorrerão em 2 trechos, entre Bento Gonçalves e o distrito de Santa Bárbara, em São Valentim do Sul, e entre 2 Lajeados e o distrito de Santa Bárbara também, né? Bom, nesse meio tempo poderão ocorrer intervenções e bloqueios parciais conforme o andamento das obras. A orientação é que os condutores respeitem a sinalização implementada no local. O governador do estado, Eduardo Leite, destacou a importância das obras para a segurança de quem utiliza as rodovias da região. Deixa eu falar aqui o que ele falou. Abro aspas. A recuperação desses trechos contribui para a implementação e segurança viária, principalmente diante da previsão de um maior volume de chuvas nos próximos meses. Fecho aspas. Bom, ainda bem que eu achava que era só eu que via essas coisas aí. Graças a Deus não sou só eu que vejo, né? Essa rodovia está em um sistema de guerra. Os serviços complementares para melhorá-las estão andando a passos de tartaruga e às vezes nem vêm trabalhar. Mais de 43 quilômetros de rodovia e a intenção inclui operação do pavimento, drenagem, sinalização, obras de contenção em pontos específicos da rodovia. Legal, né? Bom, se o Eduardo Leite resolveu melhorar essa estrada aí, muito bom. Porque quando você saía de Bento, passa por Faria Lemos e desce até a balsa, meu chapéu, é terrível, é terrível. Tem partes assim que
A corrosão corroeu metade do asfalto. Metade caiu no Rio das Antas. Tá, vamos para um bloco comercial da Armo. Daqui a pouco eu volto para você que quer está pensando em trocar de emprego ou está querendo se recolocar no mercado de trabalho. Fica aqui que daqui a pouquinho eu vou te dar uma dica legal pra caramba. 2 na realidade. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Tá aí, como eu falei antes, né? Vou falar para vocês um balcão de ofertas. Você está pensando em mudar de ramo ou está pensando em se recolocar no mercado de trabalho? Então hoje eu vou trazer 2 ótimas oportunidades para você, que eu retirei do grupo do WhatsApp da Rádio Maravilha. Rádio Maravilha, nossa parceira aí, que sempre nos dá força, todo esse caminho, né, que nós percorremos aqui. Então a gente tirou do WhatsApp do Dedé Maravilha. Veja aí se te serve isso aqui, ó. Olha aí, ó, na primeira oportunidade para auxiliar administrativo, contatos pelo 3451-2992. E outra oportunidade é para serviços gerais, contato pelo 549-9972-2093. Estas são as 2 dicas aí, as 2 oportunidades que eu tenho para vocês. Quer se recolocar? Entra aí. Ah, e você não pegou o telefone direitinho? Deixa eu te falar, tem um QR Code aqui do lado, aqui ó, do outro lado, esse aqui. Você entra aí nesse QR Code, você vai cair na página do YouTube do Jornal Últimas Notícias. Aí você vê a edição de hoje. Quer ver algumas edições anteriores também? Ah, eu queria ver uma coisa lá, puf. Então assim, ó, precisa ver o número desses telefones, vai lá, e procura. Quem procura, acha. Bom, quem procura, acha. Tem uma notícia muito triste também para dar para vocês. Mais um aumento a partir dessa semana. A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 48 centavos para as distribuidoras. É claro que depois vem aquela guarapa adicionada à gasolina comum que ninguém entende. E é difícil de entender, né? O etanol, então, o governo aprovou agora 32% de etanol na gasolina. E pensando melhor, né? Se é etanol e é produzido aqui no Brasil, não depende do dólar, por que não tem preço fixo bem legal? E ele faz menos que a gasolina, tem menos octanagem que a gasolina. Então, se você fizer 10 quilômetros com 1 litro de gasolina, você vai fazer 7 quilômetros com 1 litro de álcool. Complicado, né? E deixa eu te dizer que é como o IPTU. Você notou? O terreno é o mesmo, a casa é a mesma, mas o valor do imposto sempre aumenta. Se formos analisar tudo bem a fundo, a gente compra um imóvel, paga todas as taxas, todo ano paga esse imposto para ser proprietário. Que baita sacanagem, né? Mas como estamos às vésperas de uma eleição, o governo vai subsidiar o valor do litro da gasolina, não vai deixar aí 48 centavos. A gasolina A vai ganhar um subsídio de 44 centavos o litro. Então, na teoria, quase 50 centavos o litro
e vai aumentar apenas 4 cents. 4 cents, então, no valor que você paga agora. Isso de acordo com o governo federal, né? Que diz que essa ação é para reduzir o impacto do aumento aos consumidores e distribuidoras. A subvenção econômica foi instituída para conter os efeitos das altas dos combustíveis provocada pelo aumento do preço do óleo diesel. Bom, eu disse aí, a gasolina vai ser comercializada por real. Eu disse, lembra? Não, foi Lula que falou. Lula disse que queria desvincular o mercado nacional do internacional. Então ele queria botar aqui no Brasil gasolina por um preço mais barato, né? Mas vai lá no Dr. Google, pesquisa lá, quem sabe, né? Deixa eu tirar minha imagem da frente, que nós temos várias coisas ainda para falar. Dá uma olhada em toda essa galera. A imagem do fundo é do Festival do Capelete, que entrou em sua 3ª edição em Pinto Bandeira. Confirmou o crescimento da gastronomia como um dos principais atrativos turísticos do município, realizando pela primeira vez em 2 dias de evento. Reuniu aí 15 mil visitantes, quase o dobro do público registrado na edição anterior, quando foi cerca de 8 mil pessoas. As pessoas participaram da programação conectada em um único dia. Além da expressiva vitória do público, né, presença dessa galera em massa, o festival realizou a comercialização de aproximadamente 1,6 toneladas de capelete. Que legal, né? Deixa eu falar para vocês uma coisa interessantíssima agora. Esse evento também serviu, olha aqui, ó, dá uma olhada nessas meninas bonitas. Esse evento prestou para apresentar os trajes oficiais da 7ª Festa do Pêssego. A princesa que estava aí, a princesa Kathleen Lerim, rainha Eduarda Lovino e a princesa Letícia Manara. Esse foi o Jornal de Umas Notícias de hoje, pessoal. Um grande abraço para vocês e eu volto amanhã.